Fibromialgia. Vocês sabiam que a fibromialgia, uma doença horrível que causa dor generalizada na gente, fadiga, problema no sono, alteração de memória e alteração de humor? Quer saber um pouquinho mais? Presta atenção nesse vídeo. A fibromialgia, ela, por incrível que pareça, é uma doença que a gente pode assim levar ela de anos e milênios atrás. Aparentemente, ela foi descrita inclusive na Bíblia. Por quem? Por Paulo. De que maneira? Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele disse bem dessa maneira. Presta atenção. Para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu percebi uma doença dolorosa que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor, pedindo para que ele me tirasse esse sofrimento, mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois é o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Agora pensem só, Paulo foi quem mais escreveu passagens bíblicas, ele foi o principal difusor do cristianismo. Ele espalhou o cristianismo pela Ásia, pela Europa e pela África. Ele conheceu Jesus depois que Jesus havia morrido, quando ele estava a caminho de Damasco. Ele era um perseguidor de cristãos, até que ele teve uma visão de Jesus, vendo uma luz magnífica e se converteu ao cristianismo. Para Paulo, que escreveu tantas coisas boas presentes na Bíblia, imagina só ele ter deixado um pequeno trechinho para dizer sobre a sua dor. O que isso não deveria significar para ele? Devia ser muita coisa. Agora, falando um pouco em fibromialgia, ela é uma doença que ela causa dor generalizada, músculo-esquelética, acompanhada de fadiga, problemas de sono, memória e alteração de humor. É bom a gente lembrar como se definir uma incapacidade. Primeiro, nós temos uma lesão. A lesão ela é causada ali no corpo. Então é algo que existe, é algo que aconteceu, um trauma, qualquer coisa. Isso é uma lesão. Dessa lesão te leva a uma incapacidade. Todo mundo que tem uma lesão tem uma incapacidade. Essa incapacidade pode ser motora, pode ser dolorosa e cognitiva ou mental. Mas nem todos que têm incapacidade têm alguma desvantagem. A desvantagem é quando essa incapacidade te impede de executar tarefas, de executar aquilo que as pessoas e que a sociedade esperasse que você fizesse. Então, pensando que Paulo disse que ele tinha essa dor muito grande, como se fosse um espinho no corpo dele. Mas será que Paulo tinha problemas aí de humor? Será que Paulo tinha problemas de sono? Será que ele tinha algum outro tipo de problema como de memória? Vamos lembrar que a incapacidade, ela é algo que assim, quando ela vai se tornando uma desvantagem, ela acaba progredindo de uma coisa para outra. Então, a primeira coisa que vem na fibromialgia talvez é o quê? Ela pode ser causada até por um trauma muito grande. Então, quem sabe o momento aí de fibromialgia de Paulo foi quando ele se deparou com Jesus e se converteu ao cristianismo. Mas cada um tem a sua história. Então, vamos imaginar que Paulo teve essa incapacidade, essa dor muito grande.
Isso impedia que ele executasse determinadas funções, causando-lhe uma incapacidade motora. Mas Paulo era extremamente fiel às palavras de Jesus. Então, ele difundia, distribuía e passava o evangelho para todos aqueles que ele tinha oportunidade. Quem sabe isso o impediu de ter uma incapacidade cognitiva ou mental? Paulo pode, portanto, não ter caído numa depressão, pode não ter tido uma tristeza e prolongada que durasse semanas ou meses, que tivesse levado ele a ficar de cama, que o impedisse de levantar pela manhã por conta dessa dor. Ele se apoiou no trabalho que ele havia se comprometido a fazer, que no caso de Paulo foi a divulgação ampla do cristianismo. Mas será que nós não podemos pensar, refletir um pouco sobre o que aconteceu com ele e como ele conseguiu dar uma pausa na evolução natural de uma possível fibromialgia? Uma vez que ele tinha, sim, dores fortes como espinhos em seu corpo. Será que ele teve problemas de sono? Será que ele teve problemas de memória e de alteração de humor? Talvez não, porque ele colocou em suas metas de vida, ele colocou a divulgação do cristianismo. E algo espiritual o movia muito mais do que o seu corpo. E foi quando ele disse, e Paulo fez vários milagres, curou muitas pessoas, fez pessoas cegas também voltarem a ver. Foi quando ele escreve que Jesus respondeu a ele: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, ele disse, eu me sinto feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Fica um convite para todos aqueles que sofrem de dor crônica. Busquem tratamento médico, porque afinal não estamos aos pés de Paulo. E vivemos numa outra época, mas até a ciência de hoje não consegue, através de exames de imagem ou outros tipos de exame, fazer o diagnóstico dessa doença, fibromialgia. Mas fica o convite. Além do tratamento médico, com um médico fisiatra, com um médico psiquiatra, com um médico reumatologista, quem sabe mudar o foco da sua vida, onde você vai levar o seu corpo ao máximo. Você vai esticar a corda no máximo que você conseguir, sendo movido pela força do Espírito, que essa sim é infinita. A força do Espírito é infinita, uma vez que acreditamos que após a morte, o corpo volta à terra, vira pó novamente. A vida do Espírito continua eternamente. É isso, fiquem com Deus.